Galera, o Vasco consegue a classificação para a fase de oitavas de finais da Copa do Brasil. Semana que vem teremos aí o sorteio, né? Provavelmente teremos o sorteio da Copa do Brasil, onde teremos já definidas as equipes que irão jogar as oitavas de finais. E o Vasco vai conhecer quem que vai enfrentar nesse confronto. Poderemos ter muitas equipes aí gigantes, né, nessa fase de oitavas de finais. E o Vasco garantiu aí diante do Fortaleza, que é uma equipe bastante forte também. Foi um jogo difícil, 3-3 no tempo normal e nos pênaltis 5-4 para a equipe do Vasco, né? Agora o Vasco vai se preparar para o confronto contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Lembrando, galera, que a equipe do Vasco vai continuar da sétima rodada, né? Parecia que o Campeonato Brasileiro iria da nona para frente, né? Nona rodada para frente, mas não. A CBF definiu que vai continuar da onde parou, que foi a rodada 7. Então teremos Vasco e Flamengo nesse confronto pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Somente na próxima semana ainda teremos esse confronto. Está na nossa tela, viu, Rafa? Payet nos últimos 2 jogos pelo Vasco, então somados foram aí 78 minutos, então, né, minutos por jogo, é a minutagem, né, a média, então, 80 minutos. Assistências 3, Donan, e 5 grandes chances criadas, um deleite do camisa 10 vascaíno, Donan. É um craque, né? Um jogador muito acima da média, é impressionante, além da participação dele direta na classificação, com o passe-chave, com a assistência espetacular que acha ali o Piton. Eu falava no início, ele enxerga o que muito jogador não consegue enxergar, porque ele é diferente, ele tem visão de jogo, um jogador que faz o time andar, né? É impressionante como dentro do próprio time do Vasco ele é superior tecnicamente. Às vezes vem um tiro e ele transforma em flor. Um passe errado que ele ajusta. Espera um pouquinho. Sério? Espera um pouquinho. Guns N' Roses. É que eu acho que em alguns momentos da TV brasileira eles merecem mais destaque. Não vou repetir. Você pode Vai, repetir vai, a vai. frase? Faça repetir. O pessoal do site nessa hora, eles não estavam tão ligados. Dá ideia, não Repete, dá ideia, que por eu não quero É. confusão. Não, Guns N' Roses foi Às legal, vezes vai. vem, O torcedor do Vasco que tá vendo a gente aqui agora, né, o amante do futebol, mas repete, por favor, vai. viu ontem em alguns momentos ele transformando o tiro em flor. Aquele passe Vou errado. aplaudir. O Brasil precisa disso, Donan. Aí não dá. Aí Não, mas tá bonito, pode continuar. Isso é um incentivo, vai, continua. Aquele passe que vem errado, né? Aquele tiro, aquela pedrada, que ele, com a técnica dele, parece normal, parece natural, ele consegue ajustar, dar continuidade na jogada. No primeiro tempo não foi tão participativo, tão bem no jogo. Importante a gente ressaltar algo que o Rafa já falou. Fortaleza foi superior no jogo. Coletivamente, era um time mais estruturado, mais organizado, pressionando o Vasco, aproveitando os espaços que o Vasco cedeu no meio campo. O meio campo do Vasco não tendo pegada, mal posicionado, né? O esforço em vários momentos muito afundado na zaga, não sendo aquele camisa 5 que protegia, né? Mas no segundo tempo, a gente viu um impacto técnico de 2 jogadores, principalmente. Do Payet, que passou o recado, eu vou resolver isso aqui. Começou a jogar, começou a ter mais espaço também, né? O Fortaleza caiu um pouquinho fisicamente. E aí ele foi a peça cerebral, né? O camisa 10 que o torcedor do Vasco espera. E o Verratti, né, gente? O Verratti tá salvando o Vasco desde o ano passado. Um jogador que em vários momentos ele tá isolado lá na frente, o time não aproxima, ele briga, tem um jogo aéreo fortíssimo, né? Um camisa 9 que tem a capacidade de fazer o pivô. Ontem 2 gols, sendo decisivo de novo o Pablo Verratti, um casamento que deu muito certo. Eu acho que, assim, é claro, concordo com tudo que o Donan falou. Eu acho que às vezes falta pra gente um distanciamento, 2 passinhos para trás. Esse era um confronto de Série A de Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil. Esse era um confronto em 2 etapas, porque é um confronto de Copa e não de campeonato. E esse era um confronto, atualmente, desigual em vários níveis. O time do Fortaleza é treinado já há muito tempo pelo mesmo técnico, que consegue variar em jogar bem com a bola ou jogar bem sem a bola, que tem um elenco que ele entende que não, hoje eu vou poupar esse... Poupar não. Esse jogo não é o jogo adequado para aquele outro. Vou colocar aquele ali, aquele outro jogador. Por exemplo, Marinho não vem jogando com frequência. Ontem o Pedro Augusto ficou no banco. O Pedro Augusto jogou semana passada contra o Boca Juniors. Então, assim, a diferença é grande. Enquanto isso, do outro lado, está um time histórico, um clube histórico, gigante, imenso,
mas afundado em uma semana de noticiário fora do campo. Em uma semana não, já há algum tempo, né? Porque o clube imenso, ele é administrado por alguém que não existe mais, né? Sim. Alguém que a gente daqui a um tempo espero que a gente esqueça, mas que está fazendo mal ao Vasco. E com um técnico interino e com um grupo de jogadores, assim, que está tentando se entender. Então, não podemos deixar de dar esses 2 passinhos para trás para entender o tamanho do feito. Sim. Acho que o Vasco fez ontem, não jogando melhor que o Fortaleza. Boa parte do jogo, para mim, o Fortaleza foi melhor. Sim. Mas o Vasco ontem precisava passar de fase. E era um confronto muito complicado. Agora quer dizer que o Álvaro Pacheco... Não quer dizer nada ainda. Ele agora, apenas como disse o Rafa, agora ele tem calendário. Ele tem outros objetivos. Agora, é somente isso. Ontem foi um feito marcante. Porque estava tudo, o script estava, vai dar errado. Vai. Em outros tempos daria errado, né? Até para passar para o Rafa, eu acho que em cima do que o Marra está falando, aí 2 personagens, né, Rafa? Que a gente tem que valorizar. O Rafael Paiva, certo? Porque, cara, olha a situação que ele pegou o time, que é abacaxi. E ontem ele até foi inteligente, acho, ali na mudança na lateral, não foi, Dona? Quando ele tirou o João Vitor e colocou o Pumita, porque tinha um cartão ali, né? Então, eu teria colocado o João Vitor na vaga do Maicon. Tirado o Maicon, tá. Tirado o Maicon, que o Maicon comprometeu ontem. Tá. Não foi um bom jogo. Apesar dele ele salvou um lance, que seria gol do Fortaleza. Ele foi driblado e na hora do vamos ver. Na hora não contem pra ninguém, não. Mas aí, ô Rafa, não espalhem assim, isso não, mas as alterações... O ambiente, né, da torcida, só desculpa, Bruno. Não, perdão, Bruno, é verdade, é fantástico. É que eu não podia, eu me cocei aqui, peço desculpas aos fãs de esporte, mas assim, não podemos colocar no resultado prático a justificativa para a ação, né? Convenhamos, o Rafael Paiva errou. Errou na alteração vergonhosamente. E foi vaiado pela torcida, inclusive. Só que depois aconteceu aquilo que nós vimos em campo, né? O time reagiu em um lance genial do Payet e depois numa jogada de qualidade, aliás, num contra-ataque, depois do lance genial do Payet, o Vasco virou o jogo para 3-2. Mas analisar o feito em si, desprendendo o feito, né, o fato do que aconteceu no campo, para mim, o Rafael Paiva errou. Sim, é um personagem a ser destacado, deixa o comando técnico do Vasco com 42,5% de aproveitamento, 4 jogos, 2 empates, 1 vitória e 1 derrota, e a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil, uma grande meta alcançada. Poderia ter sido pior ante as circunstâncias. Ele assume um Vasco numa semana com 2 jogos difíceis, contra o Fortaleza fora de casa pela Copa do Brasil, contra o Atlético Paranaense fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, e consegue entregar alguma coisa. Não fosse a expulsão do Hugo Moura lá em Curitiba, talvez o Vasco tivesse uma outra realidade naquela partida em que perdeu para o Atlético Paranaense. Então tem sim mérito, tem sim o seu valor, os jogadores enalteceram isso. O Léo Jardim falou depois do jogo sobre o papel que o Rafael Paiva teve dentro de um vestiário tenso, de um vestiário com dúvidas, que permanece com dúvidas em função também dos problemas administrativos que o clube vem atravessando, mas o Rafael Paiva é um grande personagem desse momento de transição e o Álvaro Pacheco vai chegar com a casa um pouquinho mais arrumada. Ô Marra, tem um outro treinador aí nessa história que é o Vojvoda, né? E acho que na maioria dos outros clubes a gente até discutiria a pressão em cima do trabalho dele. Eu sei que tem torcedor até do Fortaleza que está insatisfeito, né? Mais uma vez uma derrota ali nos pênaltis, mas a gente não discute continuidade do trabalho. Não discute. Isso fala sobre a qualidade dele ou sobre o próprio trabalho e ideia do Fortaleza? Eu tenderia a falar que os dois, mas eu acho que hoje o torcedor do Fortaleza, chateado de novo com a eliminação nos pênaltis, eu acho que ele precisa lembrar onde estava o clube, né? Então a gente vai falar do trabalho do clube como um todo. E o clube como um todo confia no trabalho do Vojvoda. Então eu acho que é duro, né, Bruno? É duro, eu tenho certeza que as palavras entram por um ouvido e saem pelo outro, porque hoje o torcedor está bravo. O Fortaleza não jogou para perder a classificação. Lembra, o Fortaleza jogou em São Januário. O Fortaleza nunca conseguiu ganhar do Vasco em São Januário. E ontem o Fortaleza mereceu vencer. Só não venceu. Mereceu no primeiro jogo também, ali faltaram os gols, né? E o Léo Jardim fez grandes defesas, a bola não entrava, batia na trave e tal. Eu
até acompanhando a transmissão, eu concordo, ali quem falou, acho que foi a Ana Thaís, né? Eu concordo, eu não tiraria o Pochettino. O Pochettino era um jogador muito perigoso quando tinha a bola. Muito perigoso. E um pouquinho antes dele sair, ele carrega a bola na entrada da área e levanta a bola para a área com a perna esquerda, uma cavadinha. Toda hora ele achava um espaço para criar algum tipo de jogada. Só que o trabalho é um trabalho do dia a dia. Eu não posso, achar que no alto da minha genialidade, que não existe, eu vou fazer, não, é isso aqui, tem que sair aquele, tem que entrar aquele outro. O Vojvoda trabalha, ele conversa com os jogadores, ele sabe o potencial dos jogadores. E ele ganhou o direito até de errar. Porque ele tem conseguido, novamente, ano após ano, fazer bons trabalhos. E colocar o Fortaleza no lugar digno. É dia de ficar com raiva, o torcedor. Porque é a terceira derrota nos pênaltis, Sim. né, Dona? E aí a gente vai lembrar da triste derrota ali em Montevidéu, né, Marra? Puta delícia. Recentemente também a partida, mais, né? A gente tem aí o aproveitamento da disputa desde a estreia do Vojvoda. Então já são 4, né? Tem a vitória ali sobre o Retrô na Copa do Brasil. Mas você tem a derrota ali na Sula, né? E aí no Campeonato Cearense e agora também na Copa do Brasil. Mas aí também... Mas ontem, você vê, o Fortaleza acertou 4 pênaltis. Os dois times, né, estavam com excelência ali na cobrança. O Kevin, acho que vai para uma cobrança ali, teve gente que fala, ele virou a cara na hora, não foi uma cobrança ruim. Tem muito mérito do Léo Jardim, que espera e acerta o canto e consegue sacramentar a classificação. Quando eu vejo o Fortaleza em campo e o que eu vi dentro do confronto, apesar da eliminação, eu vejo o trabalho. Principalmente com bola. Um time, né, muito perigoso quando consegue retomar nas transições. Pochettino fez um baita jogo, Hércules entrando bem, Lucero muito bem também. Agora, defensivamente, eu achei ontem, principalmente no segundo tempo, que o time cedeu muitos espaços para o Vasco, principalmente para o Payet. E quando você dá espaço para um craque, ele define um confronto desse tamanho. Ô Rafa, você já volta pra gente falar mais do Vasco, tá? Da chegada, então, do Pacheco, da possibilidade do Felipe Coutinho. Então tem bastante coisa na sequência do programa com você, do Vasco da Gama, pra gente falar, tá? Agora a gente vai ver os números do outro confronto. Valeu, Rafa, até já. Galera, e não é de hoje, hein, que a equipe do Fortaleza perde jogos decisivos, né? O Vojvoda não está conseguindo repetir outros feitos da equipe do Fortaleza. Ainda é uma equipe forte, mas na minha opinião faz algumas substituições assim erradas. Na minha opinião tem atrapalhado mais do que ajudado a equipe do Fortaleza. Fortaleza, na minha opinião, jogou um pouco melhor se a gente for somar os 2 jogos, mas o Vasco conseguiu ser muito guerreiro, né? Mostrou sua força, mostrou seu tamanho. E o Vasco está tentando se reencontrar, chegou um novo treinador que ainda vai conhecer o elenco, não adianta querer achar que o cara vai chegar e já vai resolver todos os problemas do Vasco, porque não é assim, o Vasco tem muitos problemas a ser resolvidos, então tem que ter calma para poder as coisas se acertar aos poucos, né? Essa é a minha opinião. O Vasco tem muita coisa ainda para poder fazer, né? Tem jogadores ainda que devem chegar. Então tem que ter paciência, cara. Tem que ter paciência porque as coisas não vão acontecer assim da noite pro dia. É um passo, o Vasco conseguiu avançar para a oitava de finais, é um passo, na minha opinião, um passo importantíssimo para a equipe do Vasco, porque o Vasco precisava disso, precisava avançar e agora tem que ter agora paciência e esperar agora para ver como que vai ser o trabalho agora do Álvaro Pacheco, né? Se ele vai conseguir fazer essa equipe do Vasco apresentar um bom futebol ou ser uma equipe pelo menos competitiva, porque a gente sabe que o time do Vasco hoje, tem que ser sincero, não tem comparações com outras equipes aí que estão em outro patamar do futebol brasileiro. Temos Atlético Mineiro, temos Palmeiras, temos Flamengo, tem outras equipes aí que estão muito acima do Vasco. O Vasco precisa muito ainda para poder alcançar um nível maior. Essa é a minha opinião. Deixa nos comentários a opinião de vocês, que é muito importante para o nosso canal.